Seguro. Pronto, agora estamos com a gravação garantida. Bom dia, gente, oficialmente, então. Eu estava falando antes que nós vamos falar de um assunto que é paixão nacional, que são os asanas. E é um tema pelo qual, é uma parte da aula pela qual o yoga é bastante conhecido, né? E muitos ensinantes acabam resumindo essa filosofia riquíssima, ancestral, essa filosofia nobre, às técnicas corporais. Os asanas são parte do yoga. Asana não é yoga, vocês já sabem disso, mas eu acho que é muito bom relembrar. E são técnicas fantásticas que fazem com que você tenha um desenvolvimento corporal absurdo. Eu sou o tipo de pessoa que nunca gostou de trabalho corporal. Quando eu era criança, na aula de educação física, eu queria ficar conversando, eu não queria fazer nada. Não queria jogar vôlei, basquete, futebol, não queria fazer nada. Eu comecei a jogar um pouquinho de vôlei para socializar com os amigos. Acabei gostando, mas não é assim, nossa, vamos jogar vôlei, que irado isso. Não era irado. Mas e teve um motivo para eu escolher vôlei também. No vôlei você fica relativamente parado, vai? Você tem que ficar na sua posição, você corre ali, pegar uma bola, volta para sua posição. Se fosse basquete, futebol, que tem que correr a quadra inteira, jamais iria optar por esses esportes. E quando eu comecei a praticar, eu não tinha, na minha primeira aula preparatória, eu não tinha a mínima noção do que nós íamos fazer, eu não sabia o que era o yoga. E eu fiz a aula preparatória e exigiu muito do meu corpo. E no meio da aula eu pensei, eu não sei porque antes de começar, antes de me inscrever na escola, eu já sabia que eu ia gostar muito. Eu sabia, não sei como, mas eu sabia que eu ia gostar. E no meio da aula eu pensei, aonde esse pensamento que eu ia gostar? Isso não é legal, eu tô aqui suando, tá me dando calor, tô sentindo tudo trabalhar aqui. Eu não quero, eu era do tipo que não gostava de ter essas sensações. Mas no final foi uma sensação diferente, porque mesmo numa uma aula preparatória, uma aula mais iniciante, né? Primeiro que a gente não fica fazendo movimentos repetitivos. Isso para mim já foi. Nós trabalhamos com isometria, então isso para mim já foi algo muito gostoso, não ficar repetindo e não ficar pulando, esse tipo de coisas. E usar a respiração, nós usávamos muito a respiração, embora eu não tenha conseguido usar a maior parte do tempo, claro, uma primeira aula, né? Eu achei que os poucos segundos que eu consegui usar a respiração, para mim foi muitíssimo produtivo. Então, a sensação no final é muito diferente do que você ter feito algum esporte. A asana não é esporte. Então, aí eu finalizei a aula e pensei, não, vou continuar, tem que ver o que vai acontecer aí nesse desenrolar de aulas. Então, tudo isso só para falar que as pessoas realmente veem o asana, às vezes, como um exercício físico comum. E ele é divulgado, mas como um exercício físico comum, talvez agora com essa profusão aí, o yoga está muito em voga, muito em alta, talvez as pessoas já estejam se especializando mais, então talvez isso. Tem mais pessoinhas aqui. Todo mundo tá com. Aí o Di. Oi, Di, bom dia. Bom dia. E bom dia, dentro do universo da prática, principalmente do Swastika, que é uma prática muito completa e
Ele é reconhecido como uma prática muito completa pela maioria das pessoas que travam contato, que são de outras linhas, que são estudiosas. Muitos alunos que faziam práticas de yoga de outras linhagens me falam, nossa, eu nunca vi uma prática tão completa. Então, dentro do contexto da prática de swastika, o asana é uma partezinha. E aí nós podemos pensar, aí é uma partezinha que trabalha o corpo físico denso, trabalha mais. Mas nós tendemos a dar atenção àquilo que nós podemos ver e pegar, né? Ver e tocar. Então, nós ignoramos o restante. Nós não tomamos tanta consciência dos órgãos, por exemplo, parte física e energética, então, se for principalmente o aluno mais novo, né? Então, o asana acaba, dentro do universo da prática de swastika, acaba sendo uma partezinha simples. E eu gosto muito de falar que o poder está na simplicidade. A maior parte das vezes nós pensamos que precisamos de soluções incríveis para as questões diárias, mas nós precisamos sim de soluções simples e consistentes. Soluções simples que consigamos fazer todos os dias, de forma constante para ter resultado. E o asana é uma coisa que nós acabamos fazendo mais constantemente. Asana não é só dentro da sala de prática. Você está sentado, eu estou sentada aqui, estou sentada no EVA, eu estou em asana. Você está sentado na sua cadeira, de preferência deveria estar em asana também. Posição firme, confortável, a respiração fluindo bem, a coluna ereta. Então, eu gosto muito de reforçar essa questão de que o poder está na simplicidade, por exemplo, o poder está na simplicidade de uma respiração profunda. O quanto uma respiração profunda impacta no corpo, mente e emocional. Então, essa é uma aula simples, impactante, simples e poderosa. E eu vou reforçar bastante essa questão de levar a simplicidade para o dia a dia. Muitas vezes nós pensamos, o que eu posso fazer para ter mais saúde no dia a dia? Preciso me entupir de vitaminas, preciso fazer mais exames do que eu já faço. Mas não, às vezes você só precisa respirar melhor. Às vezes você precisa beber mais água todos os dias. Eu falei isso e a Mel bebeu água. Então, vamos dar valor à simplicidade sempre. Eu vou começar a compartilhar aqui a apresentação. Então, no primeiro slide, eu coloquei a definição de asana, que vocês já conhecem, mas é sempre bom relembrar, que eu falei agora há pouco. Que é asana? Asana é qualquer posição firme e confortável. Eu brinquei, né? Você está sentado aí, sente-se em asana, você já é uma pessoa bastante consciente. E essa definição é do sábio Patanjali, que está no Yoga Sutra. Pode ter dois? Não. Aí, só para relembrar, eu vou relembrar algumas coisinhas básicas, antes de começar onde eu quero. A posição estável, confortável e estética. Esse quadro das regras gerais de execução traz um panorama geral muito bom do que é o asana. A respiração durante o asana deve ser consciente, profunda, ritmada. E a atitude interior, localização da consciência, mentalização e bhava. Se alguém quiser fazer alguma interrupção, pode fazer. Se alguém desejar fazer algum aporte também, tá? É legal relembrar também onde o asana se situa no The Rose Method. Eu falei que na prática do swastika, o asana é uma partezinha, e no The Rose Method ele constitui ainda uma parte menor. Então, só relembrando o quadro, esse quadro.
que você também já conhece bastante. O que o asana trabalha? Então, você já deve ter percebido nas suas práticas, fechando os olhos, fazendo a sua vivência, toda a gama de músculos, nervos, articulações, ossos, tendões que o asana trabalha, e também as categorias que o asana trabalha: descontração, estabilidade, flexibilidade, alongamento, força, concentração, capacidade pulmonar, estrutura, apoio. A lista pode ficar maior, talvez você lembre de coisas que eu não coloquei aqui. Mas o asana, pensando na estrutura física humana, ele trabalha bastante isso que eu coloquei aí. E se você lembrar de mais alguma coisa, fala, que é muito legal essa interação nossa, é muito legal você colocar a sua vivência aqui na nossa aula. As categorias dos asanas: temos asanas de estabilidade, de força, posição para meditação, abertura pélvica, retroflexão, torção, tração e outros. Se a Mel quiser falar mais, estamos com a rainha dos asanas aqui, gente. Falar dos pilares do nosso corpo. Nós temos 4 pilares no nosso corpo. Temos o pilar descontração, o pilar estabilidade, o pilar flexibilidade / alongamento e o pilar força. Então, todas essas categorias de asanas aqui, combinadas, elas fazem com que você ganhe essa estrutura, esses pilares. E esses pilares, eles vão reverberar, eles vão passar informações do seu corpo para sua mente, para o seu emocional. A sua estrutura física e energética também vai ser trabalhada com o asana. Então, esses pilares do corpo do corpo físico denso, poderiam ser muito bem, essa palavra corpo poderia ser muito bem extrapolada para corpos. E nós já vamos mais para frente entender um pouquinho mais. Então, é muito importante que durante a sua prática, você esteja atento para isso, esteja em mindfulness, presente, e preste atenção que um asana precisa ter descontração, precisa ter estabilidade, precisa ter flexibilidade / alongamento, precisa ter força. Na maioria dos asanas, você vai perceber essas 4 coisas. Você faz um asana de força muscular de braço. Na maioria dos kakāsanas, por exemplo, você vai perceber que você precisa de estabilidade, que muitas vezes falta estabilidade, falta equilíbrio no asana e você cai às vezes, não é por falta de força, é por falta de encaixe, e o encaixe vai te dar estabilidade. Se você fizer um asana muscular com um nível de tensão exagerado, talvez você possa sair com uma contratura do asana. Então, tem um nível de tensão? Tem. E precisa? Existe. E é legal você colocar um pouco a mais. Mas não excessivamente, a ponto de você sair do asana com uma contratura muscular, por exemplo. Então, tem que ter um nível de descontração no asana, sim. Em todos, mesmo os musculares. E você nós vamos aprendendo isso com o tempo. Não faz muito tempo que eu percebi isso no meu corpo. Que se eu faço um asana muscular, tanto de braços quanto de pernas, de costas, se eu colocar um Yoga Nidra no meio, Yoga Nidra entre aspas, se eu colocar um pequeno nível que seja de descontração naquele asana muscular, a minha performance vai ser muito maior. Até aqui tudo bem, gente?
Então, na maior parte dos asanas, nós vamos trabalhar tudo isso. Talvez um asana ou outro, você não consiga observar esses 4 pilares, mas na maioria eu já consegui perceber. E é muito legal, parece que você vai para uma outra fase do asana, como se fosse outra fase do jogo. E não sei se isso eu percebi devido aos treinos de movimentação, coreografia, que eu faço bastante, talvez. O asana precisa de base. Então, nós não gostamos de ser básicos, né? Quando nós estamos num curso de línguas, nós queremos passar logo para o outro nível e não gostamos tanto do início, e nós ficamos ansiosos com o início de qualquer coisa, de qualquer aprendizado. Nós sempre queremos estar lá no final, lá para frente, já com metade assimilado ou quase tudo assimilado. E nós não curtimos o início, não curtimos esse início dos aprendizados. E o asana fez, para mim, o asana contribuiu para que eu começasse a curtir na vida esses inícios. Por exemplo, numa variação, a maior parte dos asanas possuem variações básicas, variações Sukha, Adha. E nessas variações você se encaixa, você respira melhor, você, com a descontração, com a respiração melhor, você consegue descontrair um pouco mais, com a descontração você se encaixa mais e você tem uma vivência melhor. Se você parte para uma variação muito avançada já no início, você começa a sentir vários incômodos, e os incômodos não deixam você perceber tanto tiram você do asana, você está na aula, mas você está voltado para uma sensação que não é prazerosa. E você não está conseguindo, você não vai conseguir perceber o seu corpo da forma que nós queremos. E elevar o nível de consciência. Então, você fica muito lá na dor, né? Então, as variações básicas são bastante importantes nos asanas. Passar, mesmo que você já seja um aluno avançado, a variação base vai servir para você gerar cada vez mais consciência de você mesmo, de aprender, de fazer com que você aprenda com cada asana, com cada técnica da sua prática. E vai levar isso para a sua vida, como eu trouxe, a partir do asana, percebendo isso, que a base é importante e que não tem problema eu estar ali no nível mais básico do asana, eu comecei a curtir muito mais. Pode falar, Virginia. Sim, Ana, eu acho que isso faz que a prática é uma excelente escola de vida, porque você tem que aceitar que você vai adquirir as coisas com o tempo e com base. Exatamente. Excelente. E imagina, você precisa se imaginar no sadhana. Aqui estamos falando do asana e você pode se imaginar no asana. Você quer construir o castelo dos seus sonhos. Na prática, a prática do yoga visa o autoconhecimento. Então, você quer chegar nesse castelo maravilhoso e lindo que é o autoconhecimento. Para construir esse castelo precisa de bases consistentes, bases fortes. E não dá para você começar a construção do castelo, largar, voltar dali 3 semanas. Não dá para começar a construção desse castelo pela parte de cima, tem que começar pela fundação. E a fundação não é bonita. O processo de aprendizado, ele tem erros, né? Ele tem quedas, e nós precisamos... Ah, que bonitinho. Eu pensei que era um ratinho correndo ali em cima. Mas é um gatinho. Que fofo, gente.
E nós precisamos parar com essa visão de que o errar é ruim. Nós precisamos dar outra conotação para a palavra erro, uma conotação mais leve, ou então eliminar essa palavra da nossa vida, usar outra. Eu ainda não consegui achar outra palavra. Mas eu já assimilei que a palavra erro, para mim, não tem um peso, não é ruim, errar não é ruim. Claro, persistir no erro é outra história. Mas, para mim, a palavra erro não tem uma conotação ruim. E você vai errar, e tudo bem, e vai errar para acertar depois. Então, eu acho que penso que levar isso para o asana é muito importante, para valorizarmos a base, os asanas base, para construir essa estrutura aqui. Estrutura de descontração, de estabilidade, flexibilidade, alongamento e força. Para construir essa estrutura sólida. Porque muitas vezes você acha que está avançando, aí daqui a pouco você vai lá, se machuca, porque o castelo não foi bem, a casa não foi bem construída, o castelo não foi bem construído, caiu na sua cabeça. Se alguém quiser comentar, avisa, gente. E falando essas bases, eu coloquei que esses são os pilares do corpo, mas são os pilares da nossa vida também, né? Nós vamos vendo mais para frente como isso se aplica. Eu coloquei Shael fazendo um asana que a categoria dele é de estabilidade, mas com certeza ele vai trabalhar outras coisas, ela está fazendo força ali na panturrilha dela para ficar nesse asana. E do outro lado eu coloquei um desenho de pedras, uma sobre a outra também. Uma empilhadinha sobre a outra, gerando um equilíbrio, uma estabilidade ali. Eu gosto muito de tirar o asana do contexto da prática e levar para a minha vida. Então, o que você faz quando você está num asana desafiador, que é muito desafiador para você? Eu costumo brincar com os meus alunos. Letra A, você chora. Letra B, você reza. Ou letra C, você respira? Então, tem uma série o asana tem uma série de características que são para ser usadas mesmo. O Shael está fazendo um asana desafiador e está sorrindo. Está com ar de leveza no semblante. E isso é treinável, muito importante. Então, quando você estiver na sua prática, fazendo um asana muito desafiador, ao invés de você olhar esse desafio pelo lado do copo mais vazio, você vai olhar pelo lado do copo mais cheio. Se eu ficar mais um segundo aqui, é lucro. E eu vou usar a regra de 1 segundo por dia, para que no final do mês, esse 1 segundo se torne algo bem expressivo e seja um progresso sustentável, porque se você avança no asana muito numa aula, provavelmente na outra aula, ou você se quebrou, depois de avançar muito naquele asana, né, em uma aula só, ou você ficou com o corpo tão dolorido que você vai deixar de fazer asana uma semana, ou vai traumatizar com aquele asana, isso já aconteceu comigo, e não quer fazer por 2 anos. Então, o progresso tem que ser sustentável, um pouquinho por dia. E aí a sacada de levar isso para a sua vida, levar essa base de estabilidade, que é o que a Shael está fazendo aí, e estabilidade física, estabilidade relativa, é tudo relativo, né, gente? Porque 100% de estabilidade não existe. Então, uma relativa estabilidade física, emocional e mental. Uma relativa e sempre levando para mais, né? Claro, que nós somos pessoas que estamos nos aperfeiçoando. Então, cada vez vamos treinar mais e mais
e fazer com que esse pouquinho chegue num nível cada vez maior. Então, cada vez mais estabilidade nos relacionamentos com colegas, com a família, mais estabilidade nos relacionamentos afetivos. Pensar mesmo no asana para extrapolar. Pegar essa parte da aula que é bem densa, que é inconsciente, e trazer uma luz, uma consciência tamanha que você extrapola e começa a ver asana em tudo. Ou melhor, estabilidade, ou flexibilidade, ou descontração. Aqui mais um exemplo, agora de flexibilidade. E essa frase do Darwin cabe muito nisso. As espécies que sobreviveram não foram as mais fortes nem as maiores, sim as que tiveram a capacidade de se adaptar. E no asana existe essa eterna adaptação, né? Por isso, as variações dos asanas. Começar pelas variações mais simples e ir avançando, ir se adaptando, ao invés de você querer já partir para as variações mais avançadas e acabar desistindo ou se machucando ou perdendo interesse porque você acha que aquilo é inatingível, inalcançável. Então, esse é um exemplo de flexibilidade. Aqui eu fiz um paralelo com o Hastinasana e a nossa gravação, a gravação do professor De Rose de Relax e Reprogramação Emocional, que vai atuar bastante na mente e no emocional também. E eu quero saber de vocês, se alguém quer falar de algum exemplo para incrementar um pouquinho mais esses que eu estou deixando aqui. Então, ainda não terminei todos, mas... Deixa eu voltar aqui. Agora foi. Se alguém tem algum exemplo, extrapolando, levando para a vida mesmo, de estabilidade, algum exemplo a mais do que eu falei, exemplos de flexibilidade no dia a dia, de algo que sentiu nas estruturas do corpo também, durante a prática, de algo que serve para você no seu treinamento. Por favor, fale, porque a sua contribuição é muito importante para mim, para os seus colegas, para nós. Nosso método ele é muito rico porque nós trocamos essas figurinhas, né? Pode falar, Virginia. Ah, você está mutada. Ana, o que você comentou, né, foi para mim uma das surpresas quando comecei a praticar. Foi a coisa que eu não esperava. Eu percebi que quando eu me tornava mais forte fisicamente, estava também mais forte emocionalmente. E quando me tornava mais flexível fisicamente, meu comportamento também se tornava mais flexível. Não tenho muitos exemplos que me venham na cabeça agora, mas realmente é uma coisa que vivenciei e foi para mim a coisa que eu não esperava da prática. E foi o plus. E é algo surpreendente, né? Sim, era inesperado. E surpreende também a nossa habilidade que nós vamos ganhando de usar isso nas situações diárias. E principalmente em situações em que interagimos com outras pessoas, né? Flexibilidade tem a ver com jogo de cintura, então você vai usar numa negociação, por exemplo. Não, exatamente. É a grande surpresa, e eu tenho muitos sobrinhos, alguns que passam por dificuldades, e eu incentivo eles a praticar.
Ainda nenhum começou a praticar, mas espero que comecem. Tomara que dê certo, né? Porque a gente sempre fica assim, nossa, eu tô aprendendo tudo isso, eu gostaria que as pessoas que eu amo também tivessem esse conhecimento. Sim, e dá vontade de transmitir tudo isso. Sim, eu sou bem suspeita. Todos nós aqui, na verdade, né? Somos suspeitos. Ai, é isso mesmo. Alguém mais quer falar algo, gente, de experiências, comentários? Algo que não entendeu? Pode abrir o microfone, tá? Bom. Então, eu estava... aqui. Então, eu fiz um paralelo entre um Hastinasana, estamos falando de asana, com a gravação de relax do professor De Rose, mas você pode fazer paralelo com outras coisas também, como eu falei agora com a Virgínia. Eu estava falando mais de flexibilidade, não era descontração, que você tem um jogo de cintura, flexibilidade tem a ver com jogo de cintura, que numa negociação, por exemplo, vai fazer a diferença. Tem uma foto da Mel, gente. Bem novinha. Eu relacionei esse asana... Aninha. Oiê, a Tatiana está na sala de espera. Ela não está aparecendo para mim aqui. Ai, então, perdão. Ela mandou mensagem no grupo, dizendo que está esperando para entrar. Será que porque está aparecendo normal, mesmo eu compartilhando a tela, está aparecendo as pessoas que... peraí. Agora ela apareceu. Tinha 2 pessoas, inclusive, aqui. Ana, posso fazer só uma observação que eu fiquei pensando aqui? Pode, sim. Voltando um pouquinho do slide anterior, do assunto anterior, né? Sobre essa questão da flexibilidade na técnica e na vida, né? De uma maneira geral. Eu entendo que isso pode acontecer, e eu vejo acontecer entre a gente, assim, talvez até em mim mesmo, mas eu tenho a sensação de que isso está também muito relacionado ao fato da gente trabalhar técnicas e conceitos em paralelo, porque não é uma condição, na minha opinião, né, pela minha observação, que pelo fato da pessoa ser flexível tecnicamente, ela vai ser flexível na vida como uma condição, assim, né? Senão, sei lá, todos os bailarinos seriam pessoas fáceis de lidar, flexíveis, e estou pegando um exemplo de pessoas que de fato trabalham muito claramente o alongamento e a flexibilidade, assim, né? E eu acho que tem a ver com a parte conceitual, né? E da gente estar sempre observando o nosso comportamento. E acho que eu entendo que a técnica ela também reprograma nossos comportamentos, mas precisa ser trabalhada as duas coisas em paralelo. Sei lá, uma sensação que eu tenho, assim. Sim, eu ia falar disso, eu ia terminar essa parte e era isso, esse seria o meu fechamento. Que, Poxa obviamente... vida, dei spoiler. Você deu spoiler do fechamento, mas é exatamente isso, não é o trabalho do asana sozinho, com certeza. Nós, no método, temos o privilégio de ter essa questão do convívio muito antes. Eu comecei a praticar 20 anos atrás, a Mel mais tempo. E nós não falávamos de conceitos, mas já tinha, estava implícito ali. Nós estávamos sempre juntos, fazendo tudo juntos. Então, eu observava muito. Era interessante que foram poucas vezes, mas algumas vezes eu me peguei pensando, nossa, o diretor da escola, eu ficava muito na escola porque eu comecei a praticar e eu já queria ser professora. Então, eu ficava muito tempo na escola e eu percebi algumas vezes que o diretor da escola que eu estava usava... Eu me peguei umas 3, 4 vezes pensando nisso. Nossa, ele usa e ele era homem e tinha flexibilidade, o que é um pouco mais desafiador para os meninos. A maioria dos meninos não tem tanta flexibilidade, eles têm mais um desafio a mais com flexibilidade do que as meninas.
Eu pensava, nossa, esse cara, ele tem bastante flexibilidade na aula e ele tem flexibilidade também, porque eu percebia ele conversando com as pessoas, eu vi ele fazendo negociações na minha frente, com pessoas que iam fazer serviço para ele. Nossa, esse cara... Não pensei exatamente desse jeito, mas eu pensei, nossa, ele usa flexibilidade do corpo para a vida. E nessa época ninguém falava de conceitos. Há 20 anos atrás ninguém falava de conceitos. Então nós temos um privilégio muito, muito grande. O meu final seria esse, de falar sobre esse privilégio de não ter só a parte técnica. Nós temos toda uma convivência, né? Que potencializa, tudo se amarra e todas as coisas, elas se reforçam. Você acaba reforçando muito da parte técnica com a parte conceitual e vice-versa também. É muito legal isso. Eu sou fascinada por isso. Então, obviamente, não são só os asanas que vão promover isso, não. Mas tem a questão das couraças de Reich, né? Que o professor De Rose fala algumas vezes, que você vai trabalhando determinados grupos musculares, soltando aquelas couraças, já que a gente está aqui no Hastinasana, vai soltando aquelas couraças e você vai gerando conexões e vai desfazendo determinados traumas, vai desfazendo questões que não eram tão produtivas no seu emocional e na sua mente também. E no caso dele, obviamente era uma terapia, no nosso caso não é, né? No nosso caso a gente usa as técnicas e os conceitos para fazer esse trabalho e é muito mais rápido, né? E eu coloquei essa foto da Mel junto com um livro de inteligência emocional, justamente por isso, por causa da parte conceitual. Foi legal porque você falou bem nessa parte, Gi. Então, imagina você fazendo um Yekarasta Parshvakakasana. Tudo que acontece na sua mente quando você faz um asana com essa complexidade, eu não faço esse asana. Tudo que acontece na sua mente, no seu corpo, no seu emocional, quando você faz um asana com tamanha complexidade como esse, e tudo que acontece no seu emocional, no seu corpo e na sua mente também, quando você tem um nível de inteligência emocional elevado, a sua vida dá um salto. Você conquista muito mais coisas. Você desliza pela vida, você surfa pela vida de uma forma muito mais soft. E essa é uma das coisas que o professor De Rose mais fala para nós, né? Da questão das boas relações humanas, e inteligência emocional é um pilarzão para essa questão das boas relações humanas. Essa comparação aqui foi pira minha, tá, gente? Você pode ser que você coloque outras coisas ali. Outra ferramenta que nós podemos utilizar bastante, não só para fazer asanas, mas como a gente está falando de asana aqui, né? É o Nyasa, que é a identificação, que provavelmente todos vocês já ouviram falar aqui, que é um exercício que nós fazemos para nos identificarmos com um objeto, com uma pessoa, e tomar as características desse objeto ou da pessoa. Então, você está fazendo um asana de estabilidade, você pode fazer Nyasa com uma rocha, por exemplo, pode se visualizar firme como uma rocha e levar isso para o dia a dia. O mais produtivo é você tirar isso do sadhana, da sala de aula, e levar para o seu dia a dia. E passar a fazer essa identificação com tudo. Pegar exemplos positivos e construir os pilares do seu corpo
e muito mais efetivo, muito mais grandioso os pilares da sua vida. Alguém tem alguma dúvida sobre Nyasa? Quer comentar mais? Deixa eu ver, tem algo no chat aqui. Ah, o João tá falando que vai sair. Até mais, João. Para frente. Então, nós vamos fazer um exercíciozinho rápido de Nyasa aqui. E que para mim é um exercício que me ajuda bastante nessa construção desses 4 pilares do corpo e que eu acabo extrapolando bastante para mente emocional e para a vida. Então, você vai fechar, pode sentar primeiro numa posição confortável, fechar os olhos, deixar a respiração profunda. Você irá se visualizar firme. E você vai sentir estabilidade, não vai ser difícil, porque a maioria de nós está sentado. E você vai se visualizar firme como reticências. Você vai colocar o objeto ou a pessoa que você percebe mais estável, mais firme. Que para você é um exemplo de firmeza, de estabilidade, um objeto ou uma pessoa também. Pode ser, primeiro você vai trazer isso para o seu corpo, fazendo respirações profundas. E no seu corpo você vai construir uma base disso, de firmeza, sabendo que tudo é relativo, não é 100%. E mesmo com essa firmeza, você vai colocar um quê de leveza. Não tão tenso, mais descontraído. E você vai levar essa estabilidade, vai extrapolar essa estabilidade para a sua mente, para o seu emocional, vai se visualizar mais estável, mentalmente falando, emocionalmente falando, também de forma relativa, pois 100% estável talvez não exista nesse plano aqui. Faça respirações amplas, imaginando que esse campo de estabilidade vai saindo, vai se expandindo do seu corpo físico denso para a mente, para o emocional. E visualize agora uma situação do seu dia a dia, uma situação, pode ser mentalmente falando, emocionalmente falando, que você precise, uma situação que exija mais estabilidade sua. Faça respirações profundas e visualize-se mais estável nessa determinada situação, nessa situação que você escolheu, tanto mentalmente falando como emocionalmente falando. E continue o seu exercício de Nyasa com aquele objeto ou pessoa que você escolheu lá no início, firme, estável.
E na sequência, vamos continuar o exercício agora pensando em flexibilidade. Então, repita mentalmente, eu sou flexível como? Reticências, você completa com um objeto ou uma pessoa que você queira se identificar. E sinta no seu corpo isso, envie essa informação de flexibilidade para os seus músculos, nervos, tendões. E vai extrapolando essa flexibilidade, esse campo de estabilidade para a sua mente, para o seu emocional. Visualize uma situação que exija que você tenha mais jogo de cintura, como eu falei agora há pouco, uma situação que você necessite ser mais flexível, tanto mentalmente como emocionalmente falando. E use sempre respirações profundas para fazer isso. E os outros dois, eu vou deixar de lição de casa. Eu gosto de fazer bastante esses exercícios, e esse exercício de Nyasa, ele deve ser feito de forma contínua. Uma vez que você para de fazer o exercício, você para de se identificar com o objeto ou a pessoa. Então, é um exercício contínuo. Pode abrir os olhos, se alguém quiser comentar o que sentiu, alguma dúvida, pode perguntar. Antes de eu passar para este slide. Pode falar, Virginia. Sim, achei extremamente eficiente e poderoso, porque você se visualizava, você era um objeto, uma pessoa concretamente. Eu gostei muito. Pode fazer todos os dias sem moderação. Eu vou fazer sem moderação nenhuma. Adorei, obrigada. Por nada. Ai, ai. Bom, se ninguém tiver mais alguma coisa para falar, eu vou passar para o próximo slide, mas, como eu disse antes, sobre o microfone. O que você precisa durante a execução de um asana? É o que você precisa no dia a dia, geralmente. Você precisa de atenção plena, precisa respirar melhor, precisa se concentrar, focar, como eu disse, a atenção plena, precisa de mais flexibilidade, você precisa de você mesmo, que você precisa no dia a dia, e eu adoro fazer esse paralelo, porque asana, nós relacionamos os asanas ao corpo físico denso apenas, nós não vemos o resto. E o corpo físico denso é o que nós precisamos no dia a dia, e aprimorar essa ferramenta, é algo muito poderoso. Acho que o slide repetiu e eu não conheço. Quais são os pensamentos e sensações corriqueiras quando você está fazendo asana? Alguém quer falar? Eu já até falei disso um pouquinho lá atrás. Geralmente são pensamentos, principalmente para quem está iniciando, são pensamentos mais, isso aqui não vai dar, nossa, eu não estou aguentando, que dor. Geralmente são esses pensamentos. E no dia a dia também. Geralmente, quando nós estamos fazendo algo que está um pouco desafiador, começamos com esses pensamentos, putz, isso não vai dar, não vou conseguir hoje. E trocar esse mindset é super importante. Como eu disse, essa aula é uma aula bem simples, mas o poder está na simplicidade. Se você aplicar isso no asana e aplicar isso na sua vida, vai ser
vai ser uma mudança de comportamento e uma mudança de... quando eu comecei a aplicar isso, eu comecei a ser mais feliz, gente. Pode falar, Virginia. Sim, eu sempre penso, eu vou fazer meu melhor, vou ir até o fim. Eu vou conseguir. Essa palavra, essa expressão, vou conseguir, é uma boa expressão. Sônia, eu achei que você é um pouco bruxa, porque comigo foi assim, porque eu comecei a fazer tem 3 anos e meio, mais ou menos, eu tinha 50 anos já. Então, no começo eu vi os outros fazendo, eu pensava justamente isso, eu nunca vou fazer essa invertida. E aí você vai evoluindo aos pouquinhos, você persiste, né? Você vai fortalecendo os seus músculos, vai tendo mais flexibilidade, que no começo eu não conseguia descer, né? Não tinha força, né? Nos punhos, tudo doía, mas eu fui persistente. Aí eu pensei, você é uma bruxa, porque você leu tudo que eu pensava logo que eu entrei. Mas aí eu fiquei, como você falou, eu acredito que seja normal, né? Muitas pessoas pensam desse jeito, mas você tem que persistir e notar que você vai evoluindo aos pouquinhos. Muitas pessoas pensam isso. Mas é bom saber, porque você vê que não acontece só com você, né? Então, Ana, é legal, né? Você vê que não é só com você que aconteceu assim, né? Sim. Tem diferentes, né? Como a Virginie, né? Para ela já tem esse pensamento mais vou conseguir, né? Agora, para quem já é mais... Mas talvez ela já tenha passado por essa fase, hein? Você acha que será que ela já passou por essa fase? Com certeza. Já passei. Já passou também? Sim. Assim, eu tenho 60 anos, então, Sônia, eu comecei com 57. Você começou tem uns 3 anos também. Isso, com 57 e, por exemplo, eu demorei 2 anos e meio para fazer a invertida. Ainda não consigo, mas bom, não a gente vai lutando, mas está melhorando. O Chakrasana era muito difícil, agora estou consigo tirar a cabeça do chão. São vitórias, né, que a gente vai conquistando, né? E o ótimo da prática é que você tem pequenas vitórias todos os dias, isso alimenta. Sim, com certeza. Eu gosto de pensar que eu estou construindo o castelo dos meus sonhos. Sim. Construir um castelo, gente, não é uma casa. Uma casa já é bem desafiador. Imagina construir um castelo. Os de verdade levavam séculos, né? Exato, mas quando eu comecei, eu pensava isso do meu corpo, mas quando eu comecei a pensar em extrapolar isso, gente, é igual, é a mesma coisa. Se você usar os mesmos princípios, dá muito certo na vida também. Então, essa aula são coisas que eu sinto, são coisas pelas quais eu passei, são coisas que eu sinto, são vivências minhas, por isso que a Sônia falou, você é bruxa, mas é que todo mundo sente isso, todo mundo. É unânime, é bem raro um aluno chegar e ele ser extremamente positivo. E também não precisa ser extremamente positivo. Essa construção, ela é linda, essa construção, o processo de aprendizado é lindo, o processo de aprendizado é a coisa mais incrível que existe para mim. Você começa pequeno e do nada você está fazendo algo muito absurdo na sua vida. Você erra, você treina, você erra, você estuda, você erra, você continua e você vai avançando. Não tem outra saída, gente. Se você continua, você vai avançar. É só se você para mesmo. Então, por isso é fascinante também, né? Pode falar, Andréa. Oi, tudo bom? Uma das coisas que eu faço muito quando eu estou fazendo asana, principalmente uma primeira vez, eu sempre mentalizo eu conseguindo executá-lo de uma forma perfeita. Né? Mesmo que demore alguns anos até para conseguir esse objetivo, mas é uma coisa que eu trouxe para a minha vida, porque quando eu inicio o projeto, eu sempre me imagino, mentalizo esse projeto
sendo concluído com muito sucesso. Então, para fazer esse paralelo assim, me ajudou bastante. Excelente, lindo. Usar esse tipo de mentalização, né? É isso. E volta e meia você vai se pegar pensando, não vai dar certo, mas rapidamente a gente já troca o mindset, já estamos mais acostumados a fazer isso, né? Podem falar, gente. A gente já está no finalzinho. Aninha, Oiê. oi. Então, E... você, também nos asanas, a gente tem a segurança, né? Eu acho que está dentro disso que a gente está falando. Que a Virginie falou dos 60 anos, eu também tenho, e sinto que os limites, né? E os cuidados que eu tomo, por exemplo, numa invertida, no Sirsasana, para não cair, machucar as costas, como já aconteceu comigo. Aí eu tive que dar um tempo, agora eu estou voltando, fortalecendo o pescoço novamente. Então, eu acho que a segurança também é muito importante, os limites, né? Que a gente tem que tomar, prestar atenção na vida também. O que você fala e tudo. Então, é bárbaro também, sou apaixonada. Nós vamos avançando com um nível de segurança maior do que a maioria das pessoas. Não é que a gente tem 100% de segurança, mas é um nível de segurança um pouquinho maior, que já faz toda a diferença. É um alerta, uma intuição que você tem ali. Se você prestar atenção e respeitar, é muito bom também. Isso eu aprendi nos asanas também. E no método inteiro, né? Em toda a aula, né? No sadhana completo. Exatamente. Muito bom. Posso falar rapidamente? Fala, Mari. Eu, quando entrei, desculpa, quando entrei, eu fui atraída inicialmente pelos asanas, que eu acho muito bonito, eu gosto muito dessa parte, que me atraiu fortemente. E no início, eu queria aprender tudo para ontem, né? Por exemplo, o Chakrasana, que hoje eu faço lindamente, que eu adoro me ver fazendo. No início, eu parecia assim, uma aranha pisada, não conseguia esticar os braços, era uma coisa terrível. Eu fico comparando o antes e o depois, é incrível como que melhorou. E eu lembro que no começo eu ficava muito ansiosa, eu fazia sempre com alunas mais novas que eu, pessoas bem mais jovens que eu, que conseguem as coisas assim com muita facilidade, né, normalmente. E aí eu ficava na ansiedade de querer conquistar as coisas rápido. E aí vinha a frustração, às vezes me machucava, né, porque eu estava forçando. E aí um dia eu fiz uma aula com o Cadinho e ele falou uma coisa assim, uma pequena frase que é óbvio, mas que virou uma chave. A prática é para você, se concentra, né? É para você. E eu sempre fazendo assim, para mostrar para os outros, para agradar o professor. E aí, no dia que ele falou isso, eu falei, é para mim, então eu tenho que me perceber, eu tenho que ter a calma, não é para mostrar, é para mim. E aí, nesse dia, as coisas começaram a acontecer de uma maneira melhor, sem ansiedade. Muito incrível. É para você e por você, né? Isso foi importante para mim, isso que ele falou. Demais. Eu gosto de falar que os asanas, para mim, são situações voluntárias de estresse positivo. Por que isso? Você pode sair de um Chatuspadasana quando você quiser. Então, é uma situação de estresse. Para mim, Chatuspadasana é situação de estresse para mim. O estresse positivo, tá? Não o estresse. Mas você pode sair dele quando você quiser, você fica ali porque você quer, você fica ali, vou ficar mais um segundo, vou ficar mais um. Quando você vê, você se superou naquele dia na sua permanência de Chatuspadasana, coloque outro asana no lugar. E eu comecei a levar isso para minha vida, gente, é incrível, porque eu comecei a transformar as situações de estresse, essa base de estresse positivo que eu gerei com o corpo, levar para a vida. Então, em uma determinada situação que o nível de estresse começava a não ser mais positivo,
eu pensava assim, eu posso sair dessa situação. Talvez seja muito desafiador eu sair, mas eu posso. E usava como uma mentalidade do asana, a mentalidade que eu usava na prática. Então, essa base de estresse positivo eu também levei para o meu dia a dia. E eu achei legal compartilhar isso. Se alguém ficou com dúvida, pergunte. Vamos adiante, então. Aqui um pouquinho do que é estresse, só para a gente relembrar do livro do Pocket, do professor De Rose. Nosso entendimento, o estresse é um estado psico-orgânico produzido pela defasagem entre o potencial do indivíduo e o desafio que ele precisa enfrentar. Então, aí contextualizando o que eu falei, que eu via que era uma situação que eu não ia conseguir gerenciar, ou eu pensava que eu poderia sair daquela situação, deixando-a mais leve, dividindo-as em partes. Às vezes é algo que você, sei lá, precisa entregar, e se você dividir em partes, vai ficar mais leve, vai ficar gerenciável aquilo. Ou realmente, se for o caso, sair da situação de estresse. Sair daquela situação, claro, não com, como se diz, com irresponsabilidade, mas me retirar daquela situação. Aqui também um pouquinho de secar o que é, quais são os tipos de estresse. E o do meio, o estresse, é o ideal. Hipo é acima daquilo que nós podemos metabolizar, o que vai gerar doenças, e de estresse também é a ausência de estresse, que também não é bom. Todo mundo já leu esse pocketzinho do mestre? Eu acho bem interessante essa parte, porque na minha cabeça fica claro, assim, até onde eu posso chegar. E você pode levar isso para o asana. Então, pega um asana que é um desafio para você, e coloca ele no meio. Você não vai levá-lo para o nível de estresse, porque você não quer provar para ninguém, como disse a Mari, você quer provar para você mesmo, é para você, é por você. Se fosse a situação mais abaixo, talvez pudesse comparar uma pessoa que não tem nenhum tipo de atividade com o corpo, que isso é bem ruim, né? O corpo precisa de movimento, o corpo não foi feito para ficar parado. Imagina que nós temos milhares de articulações, nervos, tendões, músculos, e nós não movimentamos isso no dia a dia, fica tudo parado. E se fica parado, a natureza tira da gente, porque entende que nós não usamos, vou tirar essa função. Então, a gente fica mais atrofiadinho, né? Então, o meio termo é sempre importante. E aqui, falando um pouquinho do movimento comparado com a coreografia. A vida é movimento. E nós temos o privilégio de fazer os asanas no método de forma coreográfica. Eu não vejo isso em outros tipos de trabalho corporal, então ainda nós temos mais esse recurso para fazer paralelos com a vida, fazer com que essas bases do corpo, como eu disse,
sejam extremamente trabalhadas. Estabilidade, força, flexibilidade, alongamento e descontração. Livros para aprimoramento nesse tema. Até parece que a Mel está pagando algo para mim. Mas para mim esses são os melhores livros. E é isso, gente. Agora dúvidas, aportes e outras coisas mais. Ana, eu não tenho dúvidas, só quero te agradecer. Excelente apresentação, adorei. Ai, que bom que vocês aproveitaram. Eu também queria agradecer, porque às vezes a gente pensa as coisas e acho que é só a gente que pensa assim. Então, foi muito esclarecedor, né? Porque a gente tem alguns sentimentos que a gente acha que é só a gente que tem, né? De às vezes ter essas dúvidas, né? Achar que não vai conseguir e depois realmente vai avançando, ver que você consegue, vai mudando o seu pensamento, você sabe que no momento você vai evoluindo, você começa a mudar isso também dentro de você, né? Com o tempo você mais positivo, fala, não, eu sei que eu vou conseguir, vai levar um tempo, mas eu vou conseguir. Então, foi legal ter essa troca, né? Porque às vezes a gente acha que a gente vive num mundo em que todo mundo já acha, não, já vou fazer, já vou conseguir, né? Que é só você que tem essas caidinhas, assim. Então, é legal essa troca. Eu agradeço muito a você, as meninas também, né? Que demonstraram que isso é normal, né? Da gente sentir essas coisas. Tá bom? Obrigada a todos. Nada. Eu concordo com você, viu, Sônia? Concordo Obrigada. mesmo, porque a gente é gostoso ouvir, né, que o outro também tem isso, para a gente evoluir junto e continuar conversando também, né? Sim, Muito que não é um legal mundo, nas não é aulas, um né? mundo instagramável, né, Sandra? Onde é um mundo É, perfeito. Seria ótimo se a gente sempre pensasse exato. positivamente, né, e tal, mas às vezes a gente tem algumas dificuldades. É legal saber que todo mundo tem as Ah, suas, né? sim. Tem Ou seus nem lados fale, bons e temos essas instrutoras sim, incríveis para nos ajudar, né? Eu vi que sim. a Ana já pôs aí o Insta, tudo para a gente, o WhatsApp, né? Vamos perguntar tudo que a gente quiser, né, Ana? Pode? Isso, pode me mandar mensagem, manda mensagem sim. A Sandrinha já tem meu contato Tá, salvo aí. Obrigada. já. Mas eu vou Mas precisar conversar mais. sim, mas o principal é isso, gente, gerar essas bases, essas 4 bases principais aí e brincar com elas. A Mel falou, o Di colocou aqui que o link que a Mel colocou ontem lá no grupo é aquele que vocês vão entrar agora, tá? Não é nesse, esse aqui eu vou encerrar. E é isso, gente, amei estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada, Aninha. Eu me perdi aqui. Qual que é a próxima aula? Porque ficou A bloqueado. próxima é da Mel e ela colocou o link ontem lá no Aqui. grupo, Que grupo? no grupo do aprofundamento. Ih, eu não estou nesse grupo. Você não está no grupo? Me deixa seu contato aqui, Mari, no chat, que eu te Meu mando. telefone? Eu te peço para você adicionar lá. Isso, coloca o seu telefone aqui. 31. Tá, vou botar a mão. Eu vou encerrar a gravação aqui.